Sejam bem-vindos. Eu sempre trago temas aqui para tentar ajudar ao máximo vocês a assumirem a responsabilidade de uma obra, de estar à frente de uma obra, que essa responsabilidade não venha com tanto medo e tanta insegurança de como a gente sai da faculdade, né? Então seria essa a intenção aqui com o canal e com as páginas. Hoje o tema é justamente o que realmente faz um RT, um responsável técnico de execução, e eu quero falar um pouco mais também do meu dia a dia. Porque acaba que muita gente acaba perguntando, beleza, e aí, o que você faz realmente, né? Qual que é a sua função como responsável técnico de execução? O que o responsável técnico tem de responsabilidade? Enfim, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos entender, né? Pra mim, eu sempre repito em todos os vídeos, né? Pra quem já me assiste aí há algum tempo, que a responsabilidade técnica de execução principalmente é conseguir garantir a qualidade de execução de cada etapa de obra. Porque nós ali como responsáveis, né, técnicos de execução, a execução então é de nossa responsabilidade. Então a última coisa que a gente quer é que seja feito de qualquer jeito, que seja feito nas coxas ou que nos traga problema. Por isso que eu falo que uma das principais responsabilidades, aí, uma das nossas principais funções seria basicamente garantir a qualidade de todas as etapas em si da obra. Então a gente tem que ter um conhecimento prático realmente para conseguir visualizar na nossa mão de obra o que está sendo realizado, se está sendo realizado da melhor maneira possível, com os melhores materiais e etc. Essa seria uma em si das funções. Maria, mas eu não tenho todo esse conhecimento prático. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu trouxe a empresa, que a gente criou a empresa Domina Sua Obra, justamente para isso, para tentar trazer o máximo de conhecimento aí possível para vocês, beleza? Outra responsabilidade que nós temos de garantir a segurança, não só nossa, não só dos nossos funcionários, mas das pessoas que estão em volta à nossa obra. Porque a gente tem que lembrar de tudo isso, porque a execução em si da obra, a indústria da construção civil é de risco 3. Tem várias atividades dentro de obra que elas são realmente arriscadas. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de tentar ao máximo gerar um ambiente ali que seja o máximo possível seguro, E que a gente traga o máximo de informação possível também para a nossa mão de obra e para as pessoas que estão em volta. Como que eu vou garantir essa segurança das pessoas que estão em volta? Tendo responsabilidade nas suas periferias em relação aos seus vizinhos. Se você vai construir, por exemplo, uma edificação que ela fica logo na divisa, então você tem que fazer toda aquela proteção em cima do passeio, em cima da calçada. Enfim, tudo isso é de responsabilidade nossa, Outra coisa também que cabe bem para o responsável técnico de execução é a questão da liderança. E a liderança, ela vem com uma dose de insegurança. Poxa vida, isso eu não estudei na faculdade, isso eu não vi em lugar nenhum. Como é que eu vou aprender a liderar realmente uma equipe? Como é que eu vou conseguir fazer com que as pessoas sigam aquilo que eu dou de orientação, Que a liderança em si, a diferença da liderança e da chefia, que o pessoal gosta de fazer meme até a respeito, de líder contra chefe, seria basicamente essa. O líder, ele consegue fazer com que os seus liderados, eles sigam as suas orientações voluntariamente, Então vamos dizer assim, a sua equipe, ela vai seguir a orientação do líder voluntariamente e vai realmente estar engajada com os propósitos daquele líder, daquilo que ele está trazendo. E o chefe é aquele que é muito de cima para baixo, é aquele que vai impor. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode trazer a liderança para o nosso dia a dia, como responsável técnico, como sendo parte do nosso trabalho? Eu digo que é justamente trazer esses propósitos, Eu sempre dou esse exemplo porque é algo mais fácil de explicar, mas, por exemplo, como é que a gente fez com que a nossa equipe realmente se engajasse para utilizar o capacete? Porque quando você faz muito de cima para baixo, usa o capacete, senão você vai ser demitido. Usa o capacete, senão a empresa em si, a construtora, vai ser multada se a Secretaria do Trabalho chegar aqui. Isso é uma forma autoritária de você liderar, de você chefiar.
E muitas das vezes, quando você é autoritário, a pessoa ele obedece na sua frente. Então, você virou as costas, ou você mudou de pavimento, ou fez alguma outra coisa, a pessoa vai parar de usar, vai parar de seguir aquilo que você trouxe, enfim, não vai escutar, não vai te dar ouvidos, né? Vai, sim, colocar um capacete por medo quando você estiver ali. E quando a gente lidera, né, a gente consegue fazer que a pessoa realmente se engaje, é buscar trazer esses propósitos. Então, a gente trouxe lá, dentro da medicina do trabalho, tudo, palestra do pessoal mostrando a própria família. Tipo, olha, o meu marido voltou para casa porque no dia que aconteceu um acidente tal lá, que caiu um pedaço de coisa lá do prédio, enfim, ele tava lá com o capacete e sobreviveu por conta do capacete. Aí você tá gerando um propósito. Ele não tá enfiando o capacete simplesmente porque ele tem que te obedecer, porque senão a empresa vai tomar multa, ou porque senão ele vai ser demitido. Ele tá botando um capacete porque é a vida dele, porque ele vai voltar para casa, porque ele vai voltar para a família dele. Então a gente sempre tem que buscar propósitos para poder trazer mudanças. E eu acho que essa é a melhor forma de exercer liderança, vamos dizer assim. Beleza, outra responsabilidade que a gente tem, que a gente às vezes não sabe que tem. A gente tem uma capacidade de gerar culturas. Cultura empresarial, realmente, sabe? Quando o pessoal fala de cultura empresarial, seria basicamente isso. E o que é isso, né? Porque por mais que você trabalhe, vamos dizer que você pegue obras para construir, então você tem um cliente lá, você vai pegar a obra para construir, enfim, você tem vários terceiros e acaba tendo CLT de vez em quando ou de vez em nunca, você vai ter pessoas com que você confia e que você vai se relacionar mais vezes. Por exemplo, eu tenho uma equipe de elétrica que é a mesma equipe já faz uns 9 anos e é terceirizado. Toda vez que a gente vai fazer uma nova edificação, a gente orça na cidade inteira, mas até pelo fato da gente conhecer essa equipe, da gente ter um relacionamento maior com eles, a gente acaba escolhendo eles. Então você acaba criando grupos de relacionamento. Tá, e o que tem a ver com cultura até agora, né? Justamente por você acabar, mesmo sendo obras diferentes, você acabar tendo às vezes os mesmos fornecedores, né, os mesmos terceiros, você vai criar um jeito de se fazer aquilo, um jeito que você constrói as casas ou os escritórios, enfim, uma forma de que, sabe, tipo assim, você se acostumar com o meu jeito, eu acostumar com o seu jeito e a gente criar uma forma de construir. Seria basicamente isso. Na Opel, uma exigência nossa, por exemplo, trazendo essa equipe de elétrica como exemplo, a gente tem aquecimento solar nos chuveiros, tá? No início, quando essa equipe começou a trabalhar com a gente, eles ficavam até meio assim, tipo, tá, se tem aquecimento solar nos chuveiros, não tem por que passar fiação. Então deixa só o conduíte lá, só o eletroduto passado, não tem por que passar fiação, que afinal é para vender, você não tem que ficar se preocupando com isso. Então ele tinha essa cultura, porque era uma cultura, era um pensamento que era de outras equipes, de outros construtores, tipo, é para vender, não precisa muito fazer isso. Só que, na nossa cabeça, até por ser um cliente de alto padrão, enfim, a gente percebeu que seria interessante e seria bacana e o cliente ia gostar muito mais, ia valorizar o apartamento, enfim, de deixar, mesmo com todos os chuveiros com aquecimento solar, deixar a fiação já passada para que a pessoa escolha. Olha, vai ter mais pessoas na minha casa, ficou um mês inteiro de inverno e o aquecimento solar não foi suficiente. Então ele vai ter o chuveiro elétrico, tem a opção de chuveiro elétrico. Então assim, o que eu quero trazer em relação à cultura? Ele foi mudando o pensamento dele quando ele construía com a gente. Então, quando hoje você vê ele falando isso a respeito da construtora Opel, né, que é a minha construtora. Que quando as pessoas vão perguntar para ele, mas você tá fazendo apartamento para vender? Ele, não, lá na Opel é diferente. Na Opel a gente faz a XYZ, porque a Opel se preocupa com isso, isso e aquilo. Entende? Então, o responsável técnico de execução, ele cria até essas culturas de como construir cada coisa. Então, a gente tem esse poder, inclusive, de criar pensamentos, de criar formas de se fazer a construção em si, né, da casa, dos edifícios, enfim, por mais que seja um terceiro. Não tô nem falando da minha equipe mesmo, CLT, que tá comigo desde, sei lá, vai fazer quase 10 anos aí. Tô falando até dos terceiros em si, que a gente acaba, quando a gente consegue encontrar uma equipe bacana,
sempre contratando, né? Você acaba sempre estando com as mesmas pessoas, porque você já confia nela, vamos dizer assim. Por mais faça orçamento com outros, você já confia naquela pessoa, e daí você já cria junto com aquela pessoa uma atmosfera do como construir. Então a gente, como responsável técnico, tem esse poder também dessa modificação na cultura do como se fazer as coisas, tá? E a gente tem que ter consciência disso, porque você tem que projetar e planejar. Qual que é a forma com que eu quero que as pessoas reconheçam que seja o meu jeito de construir? Como que eu quero que os meus terceiros me reconheçam como aquele ali constrói direitinho, aquele ali constrói com qualidade, não, aquele ali faz de qualquer jeito, sabe? É essa cultura, esse é o jeitinho que eu quero trazer aqui para vocês, que a gente tem realmente esse poder e a gente tem que ter essa noção, né? Tem que ter essa consciência de que isso acontece. E o que o RT, o que o responsável técnico de execução não pode fazer? Ele não pode mudar projeto. Gente, é óbvio, se eu sou responsável técnico de execução e eu tenho nas minhas mãos projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de gás, projeto estrutural, projeto de laje, projeto de fundação, por que eu sou responsável pela execução, que já é bastante, que eu sou responsável lá por fazer o negócio sair bem feito, de acordo com o projeto, que tem um projeto para isso, para você que é responsável técnico de execução fazer de acordo com o projeto, vou mudar o projeto? Porque daí você está chamando a responsabilidade para você. Se você chegar e falar, não, eu não vou fazer estaca de 10 metros, vou fazer de 5. Por que você está mudando o projeto, entende? Existe um engenheiro calculista de fundação que fez esse projeto de fundação e que ele é o responsável técnico por esse projeto. Se você modificar o projeto, você está chamando a responsabilidade para você. Se por acaso acontece algum problema em relação a um recalque ou enfim, mas digo nesse sentido realmente, você está chamando a responsabilidade para você. Porque daí esse responsável técnico de projeto pode provar através do projeto aprovado dele lá certinho, assinado, etc., que ele fez daquela forma, ele calculou daquela forma. E se você modificou, se existir algum problema futuro, vai cair nas tuas costas essa responsabilidade. Então, o que um responsável técnico de execução não pode fazer é justamente modificar projeto. Projeto arquitetônico, que é o menos, vamos dizer assim, impactante. Eu sou arquiteto, hein? Não tô falando mal dos arquitetos, não. Sou arquiteto. Projeto arquitetônico é o menos impactante em relação a colapsos estruturais e etc. Mas você pode estar mudando um requisito de um cliente. Então você chega lá e fala, nossa, ia ficar bem melhor se essa parede, ao invés de ficar 20 centímetros para cá, ficasse 20 centímetros para cá. E você, como responsável de execução, vai lá e muda o projeto arquitetônico. Às vezes era uma exigência do cliente, às vezes até o arquiteto concordaria com você naquela modificação, mas era uma exigência, era um requisito do cliente. Então, assim, você vai ser responsabilizado por aquela mudança. Então, uma coisa que o responsável não pode fazer realmente é fazer essas modificações. O que acontece bastante? Passagem de tubulação, tá? Ah, olha, ficou aqui uma passagem de tubulação, vamos furar a viga. Gente, chama o engenheiro estrutural, sabe? Não custa nada, liga para ele, informa, mostra para ele que você vai furar ali, que você precisa fazer esse furo, ou se existe alguma outra solução, tenta pensar com ele uma outra solução para poder não furar essa viga. Enfim, existem muitas outras formas. E não sai você, RT de execução, sair furando uma penca de viga, porque daí você começa a dilatar, trincar, etc. O engenheiro calculista vai olhar para você e falar, ó, parabéns, você furou aí os negócios, agora a responsabilidade é sua. Então traz ele para dentro da obra para pensar com você. Então são tantos profissionais, né, que são envolvidos, né, tem tantas responsabilidades técnicas que são envolvidas dentro de uma obra que a gente não precisa ficar sozinho. Nós, responsáveis técnicos de execução, a gente não tem que inventar moda. A gente tem que executar o que está no projeto e garantir a qualidade daquilo ali. Então não tem por que você ter que mudar projeto de alguém que pensou naquilo ali, né? Que fez tudo isso. Então, nada de mudança arquitetônica, cálculo, pior ainda, né, na parte estrutural, e nem projeto, assim, por exemplo, elétrico, às vezes, não, passa uma fiação assim, ou traçado, de repente dá um curto-circuito, dá um problema, você vai ser responsabilizado.
Ok, eu quero trazer aqui algumas perguntas que já me fizeram, tá? Que é em relação à responsabilidade técnica, antes de trazer para vocês um pouco do meu dia a dia, das minhas funções aqui dentro da construtora, que seria um pouco parecido com quem quer pegar a obra para construir, por exemplo, né? Que a gente tem mais funções além de responsabilidade técnica. E no caso aqui da construtora, até por ser arquiteta, e minha sócia, que somos arquitetos, a gente faz até a parte de projeto. Então vamos lá, quais seriam essas perguntas? Que eu já recebi bastante. Que teve uma aluna que me perguntou esse tempo atrás, e ela falou assim, olha, o meu cliente me contratou para construir uma obra, só que ele não quer, de jeito nenhum, contratar os funcionários com CLT, quer fazer tudo na informalidade. Eu, como responsável técnico de execução, vou ter algum problema em relação a isso? E a resposta, gente, é sim, tá? Você tem uma responsabilidade compartilhada. Por mais que seja uma escolha desse seu cliente, né, de tipo, não, eu vou fazer na informalidade, se algum funcionário entrar na justiça, ele pode entrar na justiça contra você e o cliente, tá? Por mais que o dono da obra seja o cliente em si. Porque você é o responsável técnico de execução. Então a resposta é sim, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, a responsabilidade é sim compartilhada, tá? Então a gente tem essa responsabilidade sim de tentar ao máximo trazer esse tipo de informação para os nossos clientes para que regularize. Tá? Gente, Receita Federal tem que ser pago, tem que ser colocado, tem que ser feito. Então não adianta a gente querer lutar contra e fazer errado, não tem porquê. Se seu cliente está insistindo nisso, até vai de você querer trabalhar com ele ou não. Se vale a pena correr esse risco ou não. Aqui a gente decidiu que não vale nem um pouco e a gente gosta muito de tudo muito certinho. Ok? Se a obra é multada, sou eu ou o cliente que deve pagar a multa? Veio uma pergunta em relação, por exemplo, de embargo de obra, essas multas assim de irregularidades dentro de obra, né? Vamos dizer que começou a obra sem um alvará de construção. Beleza, a prefeitura vai lá, a fiscalização vai lá, vai querer multar essa obra. De quem é a responsabilidade por essa multa? Eu que estou construindo ou o cliente que me contratou? Responsabilidade compartilhada, gente. Ah, então quer dizer que eu vou pagar? Olha, a prefeitura vai atuar em cima do dono da obra, porque o nome lá a obra em si vai estar no nome do dono, né? Vamos dizer que foi a pessoa que te contratou para construir a própria casa dela. Então, ela vai atuar em cima desse dono da obra, mas esse dono da obra pode julgar que você, que tinha o conhecimento técnico para começar a obra, né, que teria que ter informado ele que não se começa a obra sem o alvará de construção, botar a culpa, né, e processar você e responsabilizar você por isso, tá? E seria possível sim. Então é uma responsabilidade compartilhada também. A gente, na realidade, não tem que ter medo de nada disso, a gente só tem que buscar fazer as coisas certinhas. Só isso, gente. Não ser negligente, não ter... Enfim, fazer aquilo que a gente aprende realmente na faculdade, fazer um passo a passo ali, buscando realmente essa parte de segurança, buscando fazer tudo da melhor maneira possível, vocês não precisam ter medo, tá? Muita gente me pergunta, né, quais são as minhas funções aqui dentro da construtora, como é o meu dia a dia, o que eu faço, né? Que é mais ou menos parecido com os autônomos, que pegam obra aí para vender ou que constroem. Bom, eu tenho uma função na parte de direção estratégica, por ser sócia da empresa, né, a gente tem que definir, então, estrategicamente para onde que a empresa vai olhar. Então, essa é uma definição bem complicada, vamos dizer assim. Por exemplo, qual a localização do terreno da obra que a gente vai fazer? Isso é a definição estratégica, porque você tem que saber, se eu vou construir alto padrão, onde que a alto padrão quer comprar? Sabe? Esse tipo de coisa. Maria, como é que eu posso fazer essa definição se eu estou começando agora e eu quero construir uma casa para vender de médio padrão, alto padrão, baixo padrão, enfim. A melhor forma, até se você estiver numa cidade que você não conhece muito bem, é conversar com corretores de imóveis para saber onde tem um cliente parecido com o seu, onde que ele mora, o que ele faz, do que ele gosta, né? Enfim, pra você ter uma noção de tamanho de terreno, de localização desse terreno
para que você consiga acertar, que você tem que mirar lá no seu cliente, né? Que afinal você está construindo para ele. Então não é um cliente específico ali que te contratou para construir a casa dele, você está construindo para vender. Então você tem que mirar em alguém, né? Tem que mirar num cliente ideal. A segunda coisa que a gente tem que definir é quem é esse cliente ideal. Com que nicho você quer trabalhar? Eu quero trabalhar em alto padrão. Você tem que começar a pensar aonde estão essas pessoas, o que essas pessoas fazem, o que essas pessoas gostam de fazer para se divertir, porque tudo isso influencia até na forma que você vai fazer o marketing da sua empresa, a forma que você vai se apresentar para essa pessoa, onde que você vai colocar um folder de apresentação do seu trabalho, enfim. Se é uma pessoa de baixo padrão, você não vai colocar o seu folder lá num restaurante caríssimo da cidade, enfim, esse tipo de coisa. A gente tem que ter noção para quem que a gente tem que estar construindo, para poder saber onde ele está, para poder buscar ele, para poder fazer nossa propaganda, enfim, para poder saber como que a gente vai conversar com ele, etc. Na direção estratégica, a gente tem que aprender também a assumir riscos. E como é, assim, assumir riscos? Porque a gente tem que saber até que ponto você quer, por exemplo, tem lá, definimos nosso terreno, definimos nosso cliente, agora eu vou definir o tamanho da minha edificação. Vou definir, no caso ali da construtora, eu e minha sócia nós projetamos, então é uma exigência nossa, né, ali dentro da construtora, todo projeto é interno, a gente não constrói projeto, por exemplo, se um cliente chegasse, eu quero construir um prédio, já estou com um projeto na mão, a gente não faz, então teria que ser um projeto interno nosso, é uma coisa nossa, isso não quer dizer que está certo ou errado, é o nosso jeito. Então vamos dizer, a gente tem esse processo que acontece dentro da nossa empresa, desde o projeto até a entrega das chaves lá da edificação. Então, a gente tem que saber onde está nosso cliente, né? E a definição de como vai ser esses apartamentos, no meu caso. Então, eu tenho que definir qual é o tamanho dos quartos, quantos quartos vão ser, se são todos suítes, se não são. E isso tudo que você assume, por exemplo, não, eu vou fazer um apartamento de 3 suítes, baseado em vários estudos, né? Indo por trás, conversando com o corretor e etc. É um risco. Porque eu não tenho certeza absoluta, ninguém nunca vai ter certeza absoluta que é isso, exatamente isso que meu cliente quer. Então a gente sempre mira para tentar acertar o máximo e você vai assumindo riscos. Por exemplo, na última edificação que a gente entregou, os duplex, né, as coberturas eram duplex, com uma pele de vidro. Então era um vidro que tinha quase 5 metros de altura por 8 de largura. Então ficou realmente muito bonito, envidraçado, etc. Só que a gente sabe que para fazer uma pele de vidro é um troço caro. Então a gente assumiu esse risco de que se a gente investisse nessa pele de vidro, por exemplo, que realmente fosse algo que fosse valorizar o empreendimento, não só o próprio apartamento duplex, mas que valesse a pena esse risco que a gente assumiu. Então a gente assumiu para nós, né, inicialmente lá em projeto, lá atrás, antes de começar a obra, obviamente, o que a gente queria assumir de riscos. Então a gente colocou lá um apartamento de 3 suítes, etc. E nos duplex fazer essa enorme pele de vidro. E assumimos o risco de que o cliente realmente iria valorizar, né, que esse apartamento realmente iria valorizar ao ponto de pagar pela pele de vidro e ainda ter um bom lucro. Então, isso são riscos, a gente tem que aprender a lidar com eles. E você acaba definindo, quando você está na parte estratégica da empresa, quais riscos você quer correr ou não. No caso, esse foi um risco muito legal, porque além de valorizar o próprio apartamento, acabou valorizando até o empreendimento. Então, foi um risco que a gente assumiu e que deu muito certo. Qual outra função que eu tenho aqui dentro da empresa? Essa é uma função que fica mais para minha sócia, mas eu também faço parte da parte de vendas, né? De realmente a gente tem essa característica, até por estar numa cidade pequena, de fazer a venda bem pessoal, olhando no olho do nosso cliente. Então, é algo que a gente teve que desenvolver na gente, né? Por ser arquitetas, a gente não tinha isso na nossa formação, mas que é muito bacana também você perceber as necessidades do seu cliente. E isso ajuda também nos próximos riscos que a gente vai assumindo. E, por exemplo, a gente foi descobrindo que os apartamentos que a gente estava fazendo, que a gente imaginava já ser grandes o suficientes, na verdade, para o nosso cliente, ele é pequeno. Então, a gente tem que crescer o tamanho do apartamento. Então, esse tipo de coisa, quando você tem esse contato próximo com as vendas, por exemplo, quando você vai buscar um cliente para fechar contrato ou quando você constrói para vender, quando você tem esse contato próximo com o seu cliente, você tem que ir com esse pensamento de extrair dele tudo que fez com que ele te comprasse. E não só, então é só para quem constrói para vender. Não, se você realmente está ali no mercado para que alguém te contrata para um serviço,
por exemplo, de construção, você tem que entender e tem que tentar buscar saber quais foram os motivos pelos quais ele te contratou, quais foram os motivos pelos quais ele comprou a construção que você projetou, que você executou em si. Porque daí você começa a entender melhor o que esse cliente precisa, o que esse cliente quer para poder ir fazendo projetos, execuções mais inteligentes. Quanto mais você vai criando essa inteligência, vamos dizer assim, de tipo, tá, meu cliente, ó, ele comprou por conta disso, esse outro cliente, ó, também comprou por conta disso. Poxa, então isso aqui é um troço que eu tenho que repetir. Que nem a gente viu que o nosso cliente, ele gosta de apartamentos com banheiro de serviço na lavanderia. Então é um negócio que a gente repete em todos os nossos apartamentos. Então, assim, realmente você tá com esse olhar mais crítico de como que o seu cliente realmente chegou até você. Outra coisa que eu faço aqui dentro da construtora, minhas sócias, é a parte de projeto, né? Que nem eu falei para vocês, foi algo que a gente estipulou para nós, né? Por sermos arquitetas, de que a nossa construtora só faria projetos que fossem feitos pela construtora, né? E como atualmente somos nós duas as arquitetas, então essa parte de projeto fica nas nossas mãos. A gente realmente projeta em 4 mãos. É muito divertido, eu gosto muito dessa parte, que é uma parte também que faz parte ali da direção estratégica de como que esse produto vai ser criado, e pensando sempre lá, tem toda aquela relação de quem é o meu cliente e o que eu estou fazendo para ele, né? Então, o projeto em si, saindo de dentro da construtora, é interessante, né? Para nós, a gente viu que era interessante por conta disso, porque a gente já tem ali o nosso conhecimento em relação ao nosso cliente, a gente tem a nossa definição estratégica para onde que a gente quer olhar, para onde a gente quer levar a nossa empresa, e o projeto saindo ali de dentro também a gente consegue ir ajustando, né, todas essas partes e todo o conhecimento. E até por também fazer parte das vendas, né, a gente consegue incrementando, né, tudo isso. E eu fico mais também na parte de execução. Então, como a gente faz um prédio praticamente um depois do outro, então é possível fazer tudo isso, vamos dizer assim. A gente quer chegar ao momento que, enquanto tem um prédio iniciando, tem outro no meio e outro acabando. Essa é a nossa vontade futura. Mas, por enquanto, a gente está fazendo aí um prédio, praticamente um prédio depois do outro, né? Então, possibilita também eu estar à frente da execução. Na execução, eu fico mais nessa questão de realmente garantir a qualidade. E outra função muito importante para quem está dentro de obra, quem está ali executando, é essa questão de homologar os fornecedores. O que é homologar fornecedor? É você selecionar os bons fornecedores. Quando você começa, né, que nem a gente falou em relação à cultura, que a gente tem esse poder de transformar, de criar um jeito de como se fazer algo, né? Quando você tem pessoas que você confia e que você já sabe como ele faz e etc., você começa a tirar dor de cabeças, né? Vamos dizer assim. Então, se você começa a selecionando os seus fornecedores, você vai cada vez mais aumentando sua qualidade. Então, poxa, eu sei que esse cara, se ele falar, ó, amanhã, 7 horas em ponto, eu tô aqui na hora para te passar orçamento, 9 horas eu te passo orçamento, em 1 mês eu te executo isso. Então, assim, que ele é comprometido. Então, você tem uma ficha até para você conseguir avaliar cada fornecedor, para que você tenha aí até uma base de dados para decidir quem é que você vai contratar. Porque quanto mais comprometido, quanto mais qualidade esse fornecedor te entrega, mais ele vai ganhando pontos, assim, vamos dizer assim, e menos preocupação você vai ter com essa parte. Porque daí, se você tem um fornecedor, um terceiro muito bom de elétrica, por exemplo, poxa, quanto mais você vai tendo essa parceria, menos você vai ter dor de cabeça e menos você vai ter trabalho e retrabalho de ficar olhando e recorrigindo, né? E preocupado se a pessoa realmente está fazendo da maneira correta. Então, acho que essas são funções que hoje eu tenho e que são similares ou até muitas vezes iguais, né? O que muitas pessoas que estão aí no mercado também vão ter. Que a gente não pode ficar também só focado e fechado pensando que a nossa função é simplesmente executar a obra ali, porque a gente tem uma função muito maior do que isso. Porque, assim, às vezes as pessoas, mas eu não gosto de vendas, eu não gosto de me relacionar com as pessoas, só que é impossível, porque venda e relacionamento, né, são coisas que
é inerente a qualquer profissão do planeta, porque a gente se vende o tempo todo. Primeiro você compra a pessoa, para depois você comprar a empresa da pessoa, para daí você comprar o produto ou o serviço daquela pessoa. Você faz isso com o terceiro. Porque se é uma pessoa ali, o ser humano que vai te prestar um serviço, é uma pessoa mal educada, uma pessoa chata, uma pessoa que te distrata, a probabilidade de você fechar um negócio ali, de você contratar esse terceiro é mínima. Entende? Então, primeiro você compra o ser humano, para depois você comprar a empresa que ele está trazendo, para depois você comprar o produto ou serviço que ele vai trazer para você. Então, a gente tem que ter isso na cabeça, que a gente não é simplesmente de execução de obras e que a gente tem esse âmbito muito maior, né? Nossa responsabilidade técnica. Ai, meu Deus, então tem que aprender um monte de coisa. Na realidade, você ter consciência dessas coisas já te faz muito mais inteligente, vamos dizer assim. Você vai criando esse know-how de tudo, desse processo, enfim, quando você tem consciência de tudo isso. Porque se você simplesmente vai lá conversar com seu cliente, não, beleza, fechar contrato, etc. Agora, se você tem consciência de que você está indo lá e que você tem que se vender primeiro para vender a sua empresa, para daí vender o seu produto ou serviço, aí você realmente consegue começar a conceber, tipo, peraí, não, eu estou aqui no meu momento de vendas, eu tenho que conversar com essa pessoa tem que perceber que eu realmente consigo trazer tudo isso para ela. Enfim, todo esse processo é a nossa responsabilidade técnica de execução. E, gente, eu simplesmente amo essa profissão, juro, adoro ficar na obra, adoro o cheiro lá da argamassa de tijolo, barulhinho de betoneira, gosto demais de ficar dentro de obra. E não se assuste, assim, tipo, nossa senhora, tem que aprender tudo isso. Na realidade, isso tudo vem com o tempo e vem a partir do momento que você consegue, sim, a sua responsabilidade técnica, a sua prática de obras e conseguir se ingressar no mercado. Mas a gente tem que ter consciência de tudo isso para que a gente realmente cresça, né? Que, eu não vendo. Não, você vende, você se vende. Eu não tenho relacionamento com as pessoas. Sim, você tem que ver como você está conversando com elas, enfim, para poder exercer liderança, tudo isso. Quis trazer aí um pouquinho de tudo, do que a gente faz, um pouquinho do que eu faço, né, para poder esclarecer também, que eu vejo que tem muita gente que acaba perguntando, tipo, tá, mas e aí, né, como é que é ser isso aí? Como é que é ser responsável técnico? Então era isso, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, é só me chamar. Um beijo!